Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, jogos africanos, vamos falar de mobile. Mobile é um jogo da região central do deserto do Saara. Não temos aí um criador, não temos uma pessoa responsável pelas suas regras, mas temos algumas curiosidades interessantes. É um jogo bastante simples, muito elegante e com uma densidade estratégica bem interessante. No jogo, cada jogador possui um conjunto de 5 peças que ficam de lados opostos desse tabuleiro 5x5. No centro do tabuleiro fica o bobaio. Bobaio é o nome dessa peça. Essa peça ela vai se movimentar e o interesse do jogo todo está focado nela. O objetivo do jogo é o jogador conseguir trazer o bobaio para o seu lado. Quando o bobaio chega nesse lado de cá, as amarelas ganham. Quando chega do lado de cá, as pretas ganham. É um jogo bastante simples porque, na sua vez de jogar, o jogador é obrigado a fazer 2 movimentos nessa ordem. Primeiro, ele movimenta o bobaio. E o bobaio se movimenta uma casa em qualquer direção. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para as diagonais, mas movimenta-se apenas uma casa. Depois, o jogador movimenta uma de suas peças. E a peça também se movimenta em qualquer direção possível, mas ela se movimenta até o limite, até encontrar uma outra peça ou até encontrar a borda do tabuleiro. Então essa peça amarela poderia ir até o bobaio, por exemplo, parar aqui, porque não pode seguir, não pode pular, ou seguiria reto até aqui, certo? Outra possibilidade, essa peça amarela aqui, seguindo a diagonal, pararia aqui. Outra possibilidade, seguindo reto, bloqueando peças. Então, a estratégia vai ser traçada a partir desses movimentos. Excetuando-se a primeira jogada, então, por exemplo, quando as pretas vão começar, a primeira jogada das pretas, elas não movimentam o bobaio. Então, ela só se movimenta a peça da cor. Ponto. O amarelo, na sua vez, vai jogar e tem que movimentar o bobaio, vai puxar para o seu lado, e depois ele vai movimentar a peça até o limite dela. Sempre. Somente isso. Esse é o jogo. As pretas puxam a peça, movimentam, a amarela puxa a peça, se movimenta. Uma outra maneira do jogo acabar é quando o jogador não pode mover o bobaio. Então, se o bobaio ficar preso, na vez do jogador ele não puder mover o bobaio, ele perdeu o jogo. Então, existem estratégias que são conflitantes, diferentes. Tem jogador que vai tentar puxar o bobaio a todo custo, tem jogador que vai tentar bloquear o bobaio de modo a ganhar o jogo dessa outra maneira. Então, as estratégias vão sendo fluidas aí de acordo com a movimentação. Um jogo rápido, bastante elegante, bem simples de se jogar e que é de uma região um tanto quanto desconhecida, um tanto quanto misteriosa, um tanto quanto árida, O nosso Algo a Mais fala justamente da origem do bobaio. Bobaio é um jogo que tradicionalmente foi conhecido aí pelos povos nômades do Saara, Algumas regiões dos povos tuaregues. E esse jogo, ele traduz um pouco isso, a cultura do deserto. No início do jogo, você tem justamente povos de lados diferentes, E no centro do tabuleiro, o bobaio. Então, a estratégia do jogo é chamada de estratégia central, porque você tem que tentar puxar e dominar o centro, ou travar o centro, está disputando o centro. E no deserto, você não quer ficar no meio do deserto. Então, essa curiosidade é extremamente interessante, porque nasce de uma observação natural. Você não quer ficar no centro do deserto, você não quer ficar no meio do deserto, porque não tem nada ali. Então, você vai tentar puxar o bobaio para um dos seus lados, Então, a disputa por isso. É bastante interessante, não tem um criador do jogo, não tem exatamente um responsável pelas regras, mas ele é um jogo que é observado até os dias de hoje nessa região de África, no deserto do Saara. Você tem os povos nômades que ali ainda habitam e jogam bobaio. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um bocado mais do bobaio, falar de algumas estratégias possíveis, mencionar um pouco, falar um pouco desses povos nômades, desses povos tuaregues, que eu particularmente acho bastante interessante.
E vou falar também das possibilidades desse jogo, estrategicamente falando, em sala de aula ou, de uma maneira geral, aplicando os jogos na educação. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!